Olá, que Deus abençoe e guarde a todos. Mais um dia, mais um vídeo, mais um momento de presença de Deus, né? E hoje é fé e política. Eu quero colocar bem, deixar bem claro, não vou citar nomes, partidarismo, ideologia. Eu vou colocar aqui, pode até parecer com a realidade de hoje, mas não vou pontuar isso, não vou colocar opinião pessoal em cima disso, sem partidarismo, sem política, sem politicagem, sem demagogia, sem ideologia, somente a palavra de Deus em si. Tá bem? Sejam bem-vindos, mais um vídeo, mais um dia de vídeo. E eu peço para vocês, de todo o coração, curta, comente, compartilhe e siga o canal, para que a gente consiga aumentar o engajamento. Eu não tenho divulgado o canal, eu não sou monetizado. Se vier, é bem-vindo a monetização, mas a minha, o meu engajamento é baixo, mas isso para mim não importa. O importante é levar a palavra, certo? E hoje vamos falar sobre Romanos 13. Tá? Vamos prestar bastante atenção, não vou emitir minha opinião com relação a nada, mas vou manter aquilo que a palavra fala, não é? Aquilo que. E vou pontuar uma situação aqui, que é importante até a gente entender. Tá? Então, a palavra de hoje, nós estamos reunidos em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. E a palavra de hoje está lá em Romanos 13. Capítulo 13 de Romanos, de 1 a 6. De 1 a 7. Romanos 13, de 1 a 7. Cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram instituídas por Deus. Assim, aquele que resiste à autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus. E os que ela se opõem atraem sobre si a condenação. Olha que, em verdade, as autoridades inspiram temor, não porém a quem pratica o bem, e sim a quem faz o mal. Queres não ter o que temer a autoridade? Faze o bem e terás o seu louvor, porque ela é instrumento de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, porque não é sem razão que leva a espada. É ministro de Deus para fazer justiça e para exercer a ira contra aquele que pratica o mal. Portanto, é necessário submeter-se não somente por temor do castigo, mas também por dever de consciência. E também por essa razão que pagais impostos, pois os magistrados são ministros de Deus quando exercem pontualidade esse ofício. Pagai a cada um o que lhe compete, o imposto a quem deveis, o imposto, o tributo a quem deveis, o tributo, o temor e o respeito a quem deveis, o temor e o respeito. Então vamos lá. A palavra está dizendo para nós obedecermos às autoridades. Não está falando para nós não questionarmos as autoridades. Nós não vamos chegar lá. Vamos pegar alguns exemplos na palavra sobre a questão de obedecer à autoridade. Vamos tomar uma golinha de água que eu estou com sede. Para a gente continuar melhor. Pegamos, por exemplo, José do Egito, que foi obediente ao faraó e se tornou o primeiro governador judeu dentro do Egito. Era algo louvável. Na Babilônia aconteceu a mesma coisa. No Egito foi José, na Babilônia foi Daniel. Daniel e os dois também pela mesma situação, né, de decifrar sonhos também do rei e mostrou a realidade. Mas no mesmo livro de Daniel mostra uma questão. E eu vou, antes de falar dela, eu vou perguntar para você. Aqui diz que nós temos que obedecer às autoridades, porque as autoridades estão constituídas por Deus. Mas, se as autoridades
burlarem a lei de Deus, forem corruptas. Irmãos, é, aí nós vemos o caso de Misaque, Midraque e Abdenego. Quando, para tentarem armar um laço a eles, fizeram uma armadilha e inventaram uma lei que deveriam se dobrar ao rei da Babilônia. E eles não se dobraram, porque eles são fiéis a Deus. Eles foram submissos à lei dos homens. Porque é a mesma coisa, por exemplo, da Constituição. Não é? Existe aqui a Constituição federal, a estadual e a municipal. A federal é a maior, a estadual vem depois e a municipal é a menor. Se uma estiver em contraponto com a outra, contradizendo com a outra, a maior sempre vence. Logicamente, sermos submissos às autoridades humanas, à lei de Deus, nós nunca devemos ir contra a lei de Deus. Então, e Deus ali honrou aqueles servos, porque eles eram fiéis à autoridade constituída, que era o rei Nabucodonosor. Ali os sacerdotes de Nabucodonosor, com ciúme daqueles jovens, armaram esse laço, colocaram um mastro onde as pessoas passassem em frente, tinham que prestar culto àquela imagem, que era um deus estrangeiro, que não era, era uma idolatria perante a graça de Deus, e eles não se curvaram diante disso. Agora eu vou além, tá? Não vou comparar com a situação atual. O que é pior é quando a autoridade é usurpada. Quando, por exemplo, se faz uma eleição e a eleição é ilegítima, mas por uma questão de poder as pessoas tornam legítimo aquilo que é ilegítimo. Ou seja, uma eleição fraudada, por exemplo. O que eu penso sobre isso? Sobre obediência. Quem tem autoridade usurpada é o inimigo de Deus. A autoridade do inimigo de Deus, ele tem por usurpação, não pertence a ele. E ele faz com que as pessoas também façam a mesma coisa. Então, quem tem uma autoridade usurpada é uma autoridade que não vem de Deus. Tá? Agora, a autoridade que vem de Deus, seja ela dentro da igreja, se você que está dentro da igreja, o seu padre, pastor, o seu coordenador, o líder que Deus colocou à sua frente, ele deve, você deve a ele a sua submissão, a sua obediência. As pessoas constituídas em autoridade humana, estou falando de autoridade espiritual dentro do contexto religioso. Autoridade humana dentro do contexto humano, devemos também ser submissos. É isso que está sendo falado aqui. Submissão às autoridades. De obedecermos toda a lei que é constituída, porque ela é perante a Deus. Veja, por exemplo, Jesus na presença de Pôncio Pilatos. Jesus não tinha autoridade de Pôncio Pilatos. Mas Pôncio Pilatos foi um abuso de poder. Mas ele tem uma autoridade genuína, não foi usurpada. Ele coloca: o senhor não vai me falar nada? Quem és tu, né? Ele pergunta. Está lá em João, se eu não me engano, 19. Se eu não me engano. Jesus permanece em silêncio. Aí Herodes se irrita com o silêncio de Jesus. E com arrogância, ele fala: olha, eu sou o cara, eu posso te prender, eu posso te soltar, eu posso até te matar. Aí Jesus fala: porque eu tenho poder para isso, Pilatos fala. E Jesus responde: você não teria poder nenhum, se não fosse conferido do alto. Então aqui, o abuso de poder também, ele é respondido. A pessoa terá que prestar conta. Seja o abuso de poder sobre
uma ordem, ou seja, sobre uma corrupção, seja qual for a situação em si, ela deve explicações a Deus. Um abuso daquele poder. Então, é, falamos aqui do poder usurpado, do poder que extrapola as coisas que Deus nos fala. A gente nunca pode ir contra a palavra de Deus. Como foi o caso de Misaque e Abdenego, que se rebelaram contra uma ordem. Mas eles não se rebelaram, como eu falo, de, de querer brigar. Eles só não cumpriram a ordem. Porque a ordem ia contra a vontade de Deus. Eles viviam num reino pagão, só que eles não eram pagãos. Eles eram servos de Deus. Então, a palavra valia mais para eles. Não, não vou ser infiel a meu Deus. Aliás, essa palavra aqui veio depois disso que aconteceu, né? Mas talvez Paulo tenha pautado essas coisas também. Paulo era um homem inspirado por Deus. Então, nessa questão de submissão, obediência, isso é fato, está escrito aqui. Mas em qual situação devemos obedecer? Primeiro porque ele ainda fala aqui, ó, se você faz o bem, você não precisa se preocupar. Mas quando você faz o bem e é perseguido? É o caso, por exemplo, de Misaque, Sidraque e Abednego. Então, tem situações e situações, como ele diz aqui. Se você faz o bem, né, você não tem que temer. Porque se você faz o bem, você está dentro da lei dos homens e das leis de Deus. Então você não comete crime. Mas quando acontece, por exemplo, uma situação hipotética, fictícia, da lei de alguém tomar a lei para si e falar agora eu sou a lei, e a pessoa burla a lei dos homens e faz aquilo para benefício próprio, pessoal. Também é errado. Porque ser submisso é ser submisso às leis constituídas também. Acima até da autoridade. Porque a autoridade não pode estar acima da lei. Então, essa palavra é interessante a gente ler e entendê-la dessa forma, não é? Porque às vezes a gente se rebela, poxa, mas nós seguimos a Deus e as nossas autoridades são todas pagãs, fazem coisas que desagradam o coração de Deus. Aqui Paulo fala da gente ser o exemplo, a gente ser o exemplo diante de uma sociedade. Mas o desonesto, ele não segue as regras do jogo. Ele não vive sobre a lei. Ele burla a lei. Mas nós ficamos sobre a lei de Deus. Porque a justiça de Deus, ela olha todas as coisas. E Deus não deixa passar nada. Talvez hoje você sofra, porque Deus te manda obedecer. Um ímpio que não acredita em Deus, que não, pelo contrário, fazem coisas contra a vontade de Deus. Mas aqui Deus manda você, através do apóstolo Paulo, obedeça. Difícil, eu sei que é. Mas, então, dentro desses conformes também. Se é uma autoridade usurpada, numa eleição ilegítima, por exemplo, de um candidato que não venceu, a autoridade não é conferida de Deus. Porque existem normas para que essa autoridade seja constituída. Talvez alguma autoridade tenha sido constituída por interesses políticos e públicos e pessoais, e não pelo verdadeiro pleito original de votação. Então, tudo isso tem que ser analisado, como está mostrando aqui.
Aqui, ele fala submissão às autoridades, não é? Mas tem essas situações que eu tenho que pautar e alinhar em cima disso. Não é que o caso, por exemplo, né, dos três que desobedeceram uma ordem do rei. Foram punidos, mas Deus estava com eles. E a própria lei que foi contra eles depois foi a favor. E as pessoas que o denunciaram foram jogadas nas fornalhas que eles também foram. Só que eles sobreviveram na fornalha. E as pessoas que foram jogadas lá morreram na hora. A fornalha quentíssima. E ali, né, a questão de Misaque, Sidraque e Abednego confirma aquilo que Isaías fala, né? Se tiver que passar pelo fogo, ele não te queimará, porque eu estarei contigo. Isaías 42, se não me engano, 43. É uma máxima, uma realidade, uma verdade. E então, tenhamos, tenhamos primeira objetivo, estar dentro das leis de Deus. Segundo objetivo, isso aqui, ser obediente aos homens. Porque a lei de Deus ela não se, como é que fala? Perdi a palavra. Se contradiz, tá? O que ela fala, ela sustenta. Todas essas palavras que estão aqui, ó, ela se sustenta, tá? Então, é, mas a gente tem que pautar e observar algumas situações que eu falei. No caso de Jesus com Pôncio Pilatos, ele não foi desobediente, mas isso também não me tira o direito de questionar. Submissão é o seguinte: você não pode fazer isso. Tá bom, eu não posso. Fato. Agora, o meu direito, por que eu não posso? Eu quero te obedecer, eu quero ser submisso a você, mas por quê? Porque eu não quero, não justifica, porque tenha uma justificativa plausível dessa proibição. Às vezes, muitas das leis que a gente acaba vendo aí, elas não têm uma justificação plausível. Porque algumas vezes essas leis foram feitas, ou não foram feitas, elas não estão sendo executadas. Às vezes o crime toma a lei. Acontece. Tá? Não estou pautando com nenhuma realidade paralela. Mas isso acontece, se a gente observar. Então, é extremamente importante nós observarmos essa palavra, termos o discernimento e a sabedoria de como utilizá-la e levá-la adiante, certo? Como eu falei aqui, a realidade pautada aqui não é política, é religiosa. Então, quando falamos de política, falamos daquilo que a palavra diz. Não trago coisas políticas. Eu tenho minha opinião política e eu mantenho ela fora da situação. Aqui é colocado aquilo que Deus quer que seja colocado. Porque a minha opinião política é uma questão pessoal. Se alguém quiser me perguntar nos comentários, podemos conversar isso fora daqui. Mas aqui eu preciso pautar aquilo que Deus quer que paute. Certo? E nós temos essa obrigação de vivermos a fé dentro da política. No seu momento de votar, escolher o candidato que realmente faça a vontade de Deus. Isso você precisa analisar muito antes de você votar. Para não escolher pessoas erradas. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima. Fica com Deus. Espero ter ajudado em alguma coisa. Amém.